Olá, obrigado você que está no nosso canal. A paz do Senhor a você. Que Deus venha estar abençoando sua vida, sua família. E toda semana nós trazemos um vídeo aqui sobre o assunto da nossa revista. E o assunto desta semana fala sobre o cuidado e apoio aos obreiros. Um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Então nós vemos que vai falar um pouquinho da história com o povo de Israel. Eles estavam ali ainda no deserto, que Deus escolheu ali a tribo de Levi para que fizesse todo o ministério e organização da igreja. Então, vemos que a lição ela fala assim: nesta lição abordaremos o princípio bíblico envolvendo no sustento dos obreiros cristãos. Responsabilidade é dos membros do corpo de Cristo, analisando alguns relatos bíblicos sobre o sustento dos sacerdotes levíticos e profetas do Antigo Testamento. Então ela vai trazer um pouquinho desse assunto para nós, falando sobre os cuidados de Deus com os obreiros. Então nós vemos que a revista começa falando ali dos sacerdotes. Deus vocacionou alguns homens ao sacerdócio para que cuidassem do tabernáculo e fossem seus mediadores junto ao povo. Devido a essa responsabilidade, Deus passou a cuidar do sacerdote e da sua família. Então nós vemos que a tribo de Levi, quando houve a repartição ali na terra de Canaã, eles não receberam terra. Outras 11 tribos receberam, mas a tribo de Levi ficou responsável para cuidar do templo. Então nós vemos que aqui diz a nossa lição: o cuidado de Deus com o sacerdote. Deus separou homens para os sacerdotes, garantindo seu sustento. E aí escolheu também os levitas para o trabalho do tabernáculo, cuidando do sustento deles também. Então Deus escolheu o sacerdote e os levitas. E o povo era responsável de levar o sustento para os sacerdotes e para os levitas, através das suas ofertas. E então sustentava ali o sacerdote e os levitas. Então vemos aqui um ponto da nossa revista que traz a oferta e os sacerdotes. Deus mandou que as ofertas de manjares fossem entregues nas mãos dos filhos de Arão. Isso está em Levítico capítulo 2, versículo 2. Quando os ofertantes apresentavam sua oferta, os sacerdotes tinham o direito de ficar com parte dela queimadas, queimando incenso sobre o altar, como cheiro suave ao Senhor. Então, para comer a oferta, era imprescindível ter uma vida santa, segundo a Bíblia. Então, nós vemos que o sacerdote e o levita, eles eram responsáveis para toda a organização, para que as coisas viessem a ter, fosse bem feito, para manter ali o fogo do altar aceso. E eles tinham que fazer as coisas certinho, né? Nós conhecemos bem a história ali do 1 Samuel, quando os filhos de Eli, eles começaram a transgredir e começaram a fazer a coisa errada, né? Começaram a comer a oferta que era para ser queimada, eles começaram a comer e Deus destruiu aqueles sacerdotes, que eram os filhos de Levi. Então, tinha que fazer as coisas certinho. E também a revista traz também os filhos de Arão, né? Que foram Nadab e Abiú, não honraram seu ministério, tratando as coisas do Senhor como algo secundário e sem importância, apesar de todos os privilégios que desfrutavam junto à congregação cristã. Então, nós vemos que eles também não trataram as coisas do Senhor com importância. Eles ali nós vemos que Nadab e Abiú,
diz que eles colocaram fogo estranho, né? E desceu fogo ali e queimou eles. Então nós vemos que deveria ser feito a coisa ordenadamente e ter respeito, ter tudo ali um memorial que eles deveriam seguir. Vamos falar aqui do ponto 3, depois vamos falar do ponto 2, que fala sobre o profeta Elias e o profeta Eliseu e Obadias. Eles foram homens que, em meio à escassez, em meio à perseguição, Deus os guardou. Nós vemos que o Senhor sustenta os seus. Esse é o título do ponto 3 da nossa lição, que fala: o profeta Elias experimentou o cuidado de Deus que o sustentou em momento de muita adversidade. Então nós vemos Elias, em toda a perseguição, ele foi sustentado pelo Senhor. Vemos que Eliseu também, ele era um homem de Deus, e fala que ele era um homem tão diferente, que tinha um casal que via ele passar e falava: este é um homem de Deus. Fizeram um quartinho para que ele viesse a ficar ali quando ele passasse por ali. Então nós vemos a responsabilidade, a necessidade de uma pessoa viver de forma diferente. Então nós vemos que eles também ali eram profeta e Deus cuidava deles. Vemos aqui, irmãos, o ponto 2, ele fala: é dado honra aos obreiros. É válido receber auxílio da igreja a qual serve. Tomemos como referencial o que disse o apóstolo Paulo. Então ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que diz: ordenou também o Senhor que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Nós vemos que nós somos da Assembleia de Deus, no qual os principais pastores não recebem salário, talvez ganhem uma porcentagem, mas nós temos Batista e outras que ganham salário da igreja, né? E isso é bíblico, né? Isso é claro que nem toda congregação eles têm as situações que dá para sustentar o seu pastor, mas o ideal seria que o pastor ele tivesse mais tempo para fazer a obra do Senhor. Então, temos dois lados da moeda. Hoje há muitos aproveitadores e acaba queimando um pouco esse lado. Mas nós vemos que a palavra de Deus diz que sobre a necessidade, uma igreja séria, que tem obreiro sério, que Paulo ele fala assim aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12: e rogamos vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que preside sobre vós e que vos ademoestam, né? Então, temos pessoas sérias, temos obreiros sérios, que amam, que fazem a obra do Senhor com carinho. Então, nós não podemos colocar todos no mesmo balaio, como diz um ditado por aí. Então, temos obreiros sérios, temos aqueles que, por suas más ações, acabam corrompendo, né, podemos dizer assim, mas aqueles que são sérios nós devemos honrar. Que Deus bem está abençoando os nossos líderes, nossos pastores e a todos que estão assistindo a nosso canal. Deus bem está abençoando a sua vida, em nome de Jesus.